produtivo maior do que a área que ele contratou o paramétrico. Só que com a demora para chegar o perito, ele acabou tendo uma produtividade inferior do que a área que ele contratou o paramétrico, que ele fez o manejo, fez a colheita, entrou com a máquina e colheu a hora que ele achou que era necessário, que já estava pronta a área. Porque tem muito esse gerenciamento, principalmente em relação ao clima. O produtor precisa colher. Exato. Então tá com a umidade certa, ele vai entrar e quem vai colher não quer nem saber, né? E ele fez o manejo da maneira que ele achou mais adequado, né? Não precisou comunicar a seguradora, né? Não precisou nada, ele fez do jeito que ele achava que era melhor. E a área que ele contratou o multirrisco, ele teve que esperar o perito, que demorou de 10 dias, 15 dias, e ele acabou tendo uma perda bem grande dessa área e acabou colhendo mais nessa área que ele tinha um potencial produtivo maior do que na área do paramétrico, que ele fez o manejo do jeito que ele achou mais adequado. Então foi um relato muito bom que a gente teve do produtor, e a indenização que ele recebeu foi basicamente a mesma em relação a valores, né? Mas ele teve uma liberdade muito maior nessa área. Sim, a facilidade, né? A agilidade. E é muito importante, principalmente, porque além do produtor estar perdendo, a seguradora está perdendo. Sim, também, com certeza. Claro, com certeza. Então, realmente é uma dor no mercado. O produto convencional até é funcional. Estamos trabalhando muito, mas eu vejo que o paramétrico ele é o próximo passo. É o próximo passo, principalmente para a questão de gerenciamento de risco, questão da agricultura de precisão. Essa ferramenta o produtor consegue aplicar muito, né? Porque ele faz uma avaliação, inclusive do clima, do que aconteceu. Então, facilita muito para ele fazer um gerenciamento adequado das lavouras dele também. Sim. Então, com certeza, eu vejo como um próximo passo, principalmente aí no seguro agrícola, né? Nós fizemos um programa numa revenda em São Borja de seguro paramétrico, agora na safra 22-23. E quando nós apresentamos a cotação para eles, nós falamos para os produtores lá da região que nessa safra o ideal seria eles plantarem mais tarde, né? Que dezembro seria muito seco. E dito e feito, né? Acertar. Tá sendo muito seco até agora. E até nós tínhamos feito uma negociação específica, né, Felipe, em algumas condições assim, nós tínhamos colocado aqui, foi a mesma informação, nós tínhamos passado para o cliente, que ia iniciar a partir de janeiro ali, e dezembro ia ser muito seco, né? Exato, tanto que a gente colocou a vigência da pólice do paramétrico para começar em janeiro, 1º de janeiro. E a gente orientou os produtores que dezembro ia ser muito seco. Teve 1 ou 2 produtores que deu uma chuva pouca lá início de dezembro e eles fizeram o plantio. Mas tem outros que plantaram agora, ou alguns fora do zoneamento, mas é um outro caso. O seguro paramétrico ele não vai perder o direito à indenização se plantar fora do zoneamento, né? Isso aí é um outro ponto importante, que no seguro tradicional, se tu planta fora do zoneamento, não tem cobertura, direito não tem cobertura. A indenização, mas ao mesmo tempo no seguro tradicional, se tu planta início de dezembro e não chove nenhum dia de dezembro, tu não tem direito à cobertura, porque no plantio tu tá dentro da cobertura de replantio, que não tem a seca como cobertura dentro da cobertura do replantio, né? Então para a seguradora tu plantou no seco, né? Plantou no pó. A teoria é isso aí. Teoria plantou no pó, e tu não contratou um seguro que tu não vai ter cobertura. Aí se começa a chover depois, lá em janeiro, né? Tu vai ter lá uma perda de população. Pouco stand falho, né? Consequentemente, produtividade menor. E a seguradora vai dizer lá que não choveu em dezembro e se iniciou a seca lá em dezembro, quando tu plantou e não tinha cobertura do seguro para essa... As frustrações de safra, elas são produzidas através de eventos climáticos. Quais os eventos climáticos? Maior incidência e estiagem, né? É estiagem? Estiagem, maior incidência. Estiagem, não é seca. Seca, estiagem. Eu me criei na campanha. Não, a seca, a estiagem causa seca. A estiagem causa seca. Vamos pegar os dois. Pedras, tempestade, um pouco menos. 50%. É muito pontual, né? É muito pontual. Pontual, acho que não chega nem a 50%. Não, granizo. O granizo é muito, muito regionalizado. Granizo é pontual até dentro da área do próprio produtor, né? Normalmente ele pega em faixa, né? Vai pegar só uma faixa ali da área, né? Então ele é muito pontual. O mais comum é a estiagem, né? A seca, ou o excesso de chuva, né? Em algumas regiões. Mas o que acontece? Vamos mensurar uma avaliação de risco, né? E é importante, quando em qualquer processo, até excluindo o seguro agrícola, a gente mensurar essa questão de avaliação de um risco. O produtor
claro, vamos puxar para o lado agro, mas um produtor aí da nossa região, pegar um produtor médio, ele que planta em torno de 200, 250 hectares. A tendência é qual o risco que vai dar mais impacto para ele se acontecer? Estiagem. Você dá um granizo, vai pegar ali em 10 hectares, 20 hectares, bom, tá a pior situação 50 hectares, mas outros 50 vai fazer com que ele supra aquela falha que deu ali naqueles 50 hectares. Agora, o grande impacto que vai fazer com que realmente talvez desestruture a estabilidade financeira dele é uma estiagem. Então, se a gente abrir o leque pro Brasil, né? A gente fala muito do Rio Grande do Sul, mas se a gente abrir o Brasil, a gente pega Mato Grosso, tem regiões ali onde tem um problema muito grande de excesso de chuva na colheita. Verdade. Né? Então, eles têm ali tem regiões ali muito boas que não tem problema nenhum, mas aí tem anos safra que tem excesso de chuva na colheita e os produtores não conseguem entrar com as máquinas, chove em excesso, né? E às vezes acaba estragando a soja, né? Perdendo produção, ou perdendo a qualidade do grão também. Sim, né? sim. Então, algumas seguradoras até tentaram fazer um produto de multirrisco com cobertura de perda de qualidade, né, por excesso de chuva, mas eu acredito que não tenha dado muito certo, porque tiraram do mercado, né? Acho que eu vi mas nunca contratei nenhum produto específico para isso, mas eu já tinha... Vocês falaram sobre... Só para finalizar, que o Rio Grande do Sul aqui, a maior parte é seca, mas algumas regiões têm muito problema com excesso de chuva, né? Minas também tem anos safra aí que tem problema com excesso de chuva. A gente vê agora Minas chovendo, né? Sim. Então, a gente consegue, dentro do seguro paramétrico, ver qual é o índice, né, qual que é a principal dor do produtor e aí estruturar uma pólice de seguro com base nesse índice. Meu principal risco é seca, estou numa região que o principal risco é seca, estrutura uma pólice de seca. Estou numa região onde o principal índice é o excesso de chuva, vou estruturar uma pólice para cobrindo o excesso de chuva. Né? Ele é mais assertivo, né? Ele é mais assertivo porque realmente pega a própria dor que está acontecendo na região. A gente não consegue pegar e mensurar todo um complexo porque aquela situação, a gente tem duas vias, 100 e 0, a média é 50.